Beleza, gente, vamos seguindo na toada, então. O que a gente fez na aula passada, relembrando aqui, tá? O que a gente está querendo fazer, o que a gente começou a fazer foi olhar o seguinte. Vamos pegar o transistor e já que a gente viu que na entrada a gente vai colocar uma tensão DC mais uma variação de tensão, que é o que a gente está chamando de sinal. E na saída vai aparecer, se a gente estiver no regime linear, né? Se a gente estiver no regime que a gente está desprezando a distorção, tá? Vai aparecer um Vout DC mais um sinal de saída. A gente viu que é isso aqui que vai acontecer, tá? E aí veio a ideia de, beleza, será que não dá pra gente, na hora que a gente vai caracterizar o amplificador em termos da impedância de entrada, de saída e do ganho, será que já não dá pra gente meio que ter um atalho, entre aspas, e falar assim, cara, eu vou calcular tudo que está acontecendo, só que só em termos das diferenças de tensão e diferença de corrente. Quero ver só o que está variando, tá? Porque no final das contas é o que vai me interessar quando a gente está falando do amplificador, tá? Em termos do sinal, beleza? E aí o que a gente fez foi construir um modelo nesse formato aqui. Uma impedância de entrada, que a gente está chamando de RP, uma transcondutância de entrada, que a gente está chamando de GP, um GM e um R0, tá? Onde esse cara aqui, RP, ele tá tentando explicar pra gente como é que a corrente de entrada varia quando a gente variar a tensão de entrada. O R0 tentando explicar como é que a tensão de saída, como é que a corrente de saída varia quando a gente variar a tensão de saída. Esse cara aqui, ó, o GP, essa transcondutância, ela tá tentando explicar o que acontece com a corrente de entrada quando a gente varia a tensão de saída, tá? E o GM está tentando explicar como que a corrente de saída varia quando a gente varia a tensão de entrada, ok? E aí a gente calculou para o caso do transistor MOS na saturação, tá? E aí a gente viu lá que aconteceu o seguinte, o RP dava infinito, o GP dava 0, ou seja, infinito, eu posso vir aqui e falar, isso aqui vai ser um circuito aberto. GP, se a corrente é 0, eu posso vir aqui e substituir por um circuito aberto. A gente está usando o terminal da fonte como terminal comum entre a entrada e a saída. Então tem um curto-circuito do lado de cá. Ok? E aí a gente calculou. O GM dava KN VGS DC menos VT, e o R0 dava 1 sobre lambda IDSAT. Lembrando que o IDSAT depende do VGS DC. Okay? O valor específico depende do valor do VGS que você escolheu ali. Tá? E aí mostrei para vocês como é que a gente usa isso para calcular, por exemplo, o ganho do amplificador. Tá? Para a gente começar a esquentar os motores aí, tá? Hoje a gente vai calcular vários ganhos, várias impedâncias. E o que acontece quando a gente tem o amplificador bipolar? A gente pode fazer a mesma coisa, mesma ideia, tá? Vou jogar ele dentro de uma caixa preta, quero olhar o que acontece com esse delta Vin, com esse delta Vout, isso aqui vai ser minha corrente de saída, isso aqui vai ser minha corrente de entrada, ok? Vamos colocar dentro do mesmo modelo, tá? E aí a gente quer calcular os parâmetros, só que agora para o transistor bipolar no modo ativo, vou fazer tudo no modo ativo. E aí lembrando, modo ativo é IC é igual a IS exponencial o VBE dividido por VT 1 mais VCE dividido por VA, se a gente estiver considerando o efeito Early, e IC igual a beta IB, para a gente poder descobrir a corrente de base, né? Que agora não vai ser 0, a gente vai precisar saber quanto que é, tá? Então vamos lá, ó, por partes, tá? Calcular o valor do RP, da impedância de entrada do circuito equivalente, tá? Isso aqui vai ficar delta IBE, que é a corrente que está entrando pela base, tá? Delta
VBE, que é a minha corrente, que é a minha tensão de entrada nesse caso, tá? Quero calcular o inverso disso. E aí, vamos lá. Repara uma coisa, o delta IBE vai ser IB é igual a IC sobre beta. Então, é exatamente essa equação aqui dividido por beta. É a quantidade do IC sobre beta. Tranquilo? Exponencial ali, tá? Eu vou fazer esse caso aqui desprezando o efeito Early. Vou supor que esse VA é infinito e que a corrente, quando no modo ativo, é como se fosse corrente constante em termos do VBE. Para um dado VBE, eu tenho corrente constante, tá? Então, vamos lá. A derivada disso aqui, eu vou ficar com IS sobre beta exponencial. Derivada exponencial é a própria exponencial. Então, vamos lá. VBE sobre VT vezes derivada da interna, regra da cadeia, tá? VBE sobre VT, derivada disso aqui dá 1 sobre VT, tranquilo? Tudo isso aqui é a menos 1, né, que vai ser a impedância. E aí a gente fica com, repara uma coisa aqui, essa quantidade aqui, ó, é o que a gente usualmente está chamando de IC do modo ativo. Repara que esse VBE aqui, ó, VBE é constante. Uma tensão constante, tá? Então, isso aqui a gente pode escrever ainda como sendo beta sobre VT dividido por IC no modo ativo. E esse IC do modo ativo é VCE IC, essa corrente aqui, ó. Beleza? A corrente quando eu entro no modo ativo. Tudo bem? É isso que a gente está chamando de IC do modo ativo, tá? Ou IC SAT, que eu eventualmente vou acabar chamando assim sem querer. Ok? Repare que lá no transtormose isso aqui deu infinito, né? Tipo, a impedância de entrada era infinita. A corrente de entrada era zero o tempo todo. Aqui não é o caso, tá? Seguindo. Valor do GPI. O GPI vai ser delta IB por delta VCE. Como é que a corrente de entrada varia quando varia a tensão de saída? Ok? Repara que, de novo, estou desprezando essa ideia do efeito Early. Então, estou derivando só daqui para cá. Daqui para cá, em relação ao VCE, a equação é constante. Tá? A equação é constante. Então, essa derivada aqui vai dar zero. A corrente não varia em relação ao VCE. É isso que está escrito aqui. Tá? Não estou dizendo que a corrente, que a corrente IB é zero. Tá? Estou dizendo que, em primeira aproximação, a tensão VCE não controla a corrente de base. Ok? Essencialmente é isso que a gente está dizendo aqui. Tá? C, o R0. O R0 vai ser delta ICE dividido por delta VCE. Tudo que acontece na saída. Elevado a menos 1. Ok? E aí, vamos lá. Aqui eu vou considerar o efeito Early, que senão dá algum resultado muito estranho, tá? Então, vamos lá, ó. Do lado de cá, repare, esse termo da equação em relação ao VCE é constante, beleza? Então, vai ficar tudo multiplicando, vai ficar tudo pro lado de fora, tá? E aí, eu vou ficar com derivada disso daqui, que é um polinômio. Derivada de 1 é zero, derivada constante. Mais derivada do VCE sobre VT vai dar 1 sobre VT. Ok? E aí a gente vai ficar no final com IS exponencial do VBE sobre VT vezes 1 sobre VA. E aí, mesmo esquema, eu vou chamar isso aqui de IC do modo ativo e vou chamar isso aqui de VA sobre IC do modo ativo. A gente vai essencialmente o que a gente considera efeito Early é quando está olhando a impedância de saída. Tecnicamente, para ficar tudo redondinho, precisa sempre considerar. Só que aumenta exponencialmente a complexidade do modelo. A gente não quer um modelo muito complicado, a gente quer um modelo razoavelmente simples. E naquela toada de engenharia, né? Tipo, engenharia a gente não faz a conta, tipo, lá nas últimas casas decimais, a gente faz com tudo aproximado, cara. Tipo, tu arredonda pi para 3, faz triângulo, retângulo, equilátero, uns negócios malucos desse jeito, sacou? Tem tudo quanto é coisa desse tipo nos cursos de engenharia, tá? Aí,
porra, por que a gente faz isso? Sabendo que tá errado. Errado, entre aspas, tá? Porque para nossa prática aqui, conta muito mais, muitas vezes tem mais valor eu conseguir fazer alguma coisa de maneira fácil, sistema, tipo, criar alguma intuição sobre o fenômeno, tá? Do que conseguir calcular nas últimas casas decimais. Lembrando que tudo isso aqui que a gente está fazendo, esses modelos aqui, tudo que você estuda, quase tudo, vamos chamar assim, uns 95% do que você estuda em engenharia, cara, foi desenvolvido quando as pessoas não tinham computadores para ajudar. Não tinha calculadora, não tinha essas coisas para ajudar. A maior parte das técnicas que a gente usa até hoje, tá? E aí, o que os caras do passado fizeram? Eles olharam e falaram, cara, porra, essas contas aqui começam a ficar rapidamente, ficam muito complicadas, sacou? E aí eles começaram a parar e olhar, ok, fazer a conta certinha lá, no última vírgula, no último caso decimal depois da vírgula, tá? O ganho de precisão, o que ele me traz em termos de ganho de melhorar meus projetos? E aí eles começaram a perceber que não ganha muita coisa, tá? E aí o que os caras começaram a olhar e falar, cara, vamos simplificar tudo. Tá? Vamos simplificar tudo. É muito mais útil se eu conseguir ter um modelo razoavelmente simples que eu consigo raciocinar sobre isso, tá? Mesmo sabendo que a conta está um pouco errada, ok? Um pouco errada, essa que é a questão. O erro tem que estar razoavelmente controlado ali, tá? Hoje em dia, e aí o que eles faziam, né? Montava alguma coisa e aí ia lá media para ver o quanto errado estava, tá? Só que acontece, só essa intuição já era o suficiente para os caras, porque ele ia lá e montava. Aí imagina que você queria, sei lá, um ganho de 100 em algum amplificador aí. Você precisava de um ganho de 100 por algum motivo, tá? Aí você construiu lá seu amplificador, tá com 80. Tá 20% abaixo do que você queria. Tá errado. Tá fora da especificação, tá? Aí vem a pergunta, o que você faz? Tá? O que você faz? Esses modelos aqui, eles foram desenvolvidos, as simplificações que a gente usa, elas foram desenvolvidas de forma que é razoavelmente fácil a gente olhar e falar, beleza, para aumentar o ganho, aumenta a corrente tal. Aí você vai lá na bancada já e vai aumentando a corrente até chegar no ganho que você quer, no 100. Ah, quanto que aumenta? Sei lá, dobra aí. Aí você dobra a corrente. Ah, chegou no ganho? Chegou, pronto. Resolveu. Ah, dobrei e não chegou na corrente. Dobra de novo, cara. Ah, passou demais. Diminui um pouco aí. É por aí, entendeu? Hoje tá até mais fácil pra gente. É o que eu chamo, cara. Tinha engenheiro raiz. Hoje tem engenheiro Nutella. Sacou? A gente é Nutella pra caramba. A gente tem um computador e a gente tem uma puta dificuldade de fazer um negócio com a ferramenta que os caras não tinham nos anos 60. Os caras levaram... Cara, os caras foram pro espaço, velho. Tipo assim, com os computadores extremamente rudimentares. Tem simulador, você não precisa nem construir o circuito. Entendeu? Tem o simulador do computador, cara. Você nem precisa fazer o computador, você planeja a parada toda, sacou? Antes de construir a primeira máquina. Entendeu? Hoje em dia, assim, pra gente é bem mais fácil, tá? Só que o que acontece? O computador acaba ajudando a gente a fazer a conta, mas ele não ajuda a gente a criar intuição sobre as coisas. Ele não é que não ajuda, ajuda. Sacou? Se você souber fazer essas simplificações aqui. Pode ver que, hora nenhuma, a gente já está na aula 20 aqui, tá? Na 20ª aula. Em nenhum momento eu abri a calculadora aqui. Até agora. Curso de engenharia. Tipo, em nenhum momento eu abri a calculadora. Em nenhum momento teve alguma conta complicada aí para vocês em algum testinho que precisava de uma calculadora muito sofisticada, com a calculadorazinha do Pais, de somar e multiplicar, aquela que tem um negocinho solar, assim, que não tem nem bateria. Já estariam fazendo os testes aí, a coisa toda, a prova inclusive, não tinha nada dessa coisa, tá? E o objetivo é isso, é a gente chegar, olhar e falar, cara, eu preciso conseguir fazer essas coisas aqui, conseguir fazer um design complexo, entender um assunto razoavelmente complexo, sem a ferramenta, porque na hora que eu tiver a ferramenta, a ideia é que quando a gente tem a ferramenta, a gente tem que nadar de braçada. Beleza? Essa que é a ideia essencial. Tranquilo? Por isso que a gente faz essas aproximações, tá? Vou desprezar o efeito Early. Por quê? Porque na hora que eu estou vendo o GM não ajuda muito a entender o GM. Fica muito complicada a equação, tá? O que eu ganho de acurácia não compensa o tanto de complicação que vai acabar me dando. Ok? Fica muito difícil manipular os símbolos aqui. Tudo bem? Agora, aí tem essas coisas que tipo, o engenheiro normalmente chama de regra do dedal, né?
o que é a boa prática que o tempo disse que é uma boa prática. O que são as coisas que o tempo disse? Faça assim, não pergunta muita coisa, faz assim, a gente sabe dar certo. E tem umas coisas que a gente fala, cara, não faz isso porque a gente já sabe que não vai dar certo. Se você quiser tentar, beleza, mas a gente já sabe. Alguém já tentou, várias pessoas já tentaram e não rolou. Tipo, não fica insistindo muito, tá? Nesse caso aqui em particular, eletrônica normalmente tem duas aqui, tá? Básicas, tá? Aquela coisa do muito menor do que a outra coisa, uma tensão muito menor do que a outra, toda essa história de muito menor, tá? E aí, normalmente, para o muito menor, a gente usa 10 vezes. Começa por 10 vezes menor, que é um bom primeiro tiro, assim, tá? E essa questão aqui de, tá bom, quando é que eu posso desprezar o efeito early, o efeito de modulação de canal? Tá? Quando é que eu posso desprezar? Essencialmente sempre, exceto quando você está tratando do R0. Quando o R0 está lá no meio da brincadeira. Beleza? Essencialmente, sempre, exceto quando está interagindo com esse R0. Tranquilo? Por quê? Se a gente desprezar o VA aqui, ó, se o VA for infinito, essa impedância dá zero. Essa impedância dá infinita. Certo? E aí no meu modelo, a gente vai ter alguma coisa assim, né? O GM, que a gente não calculou ainda, mas já vai calcular. O modelo vai ficar assim. Na ponta da saída, no lado de cada saída, vai ter impedância infinita. Só tem a fonte de corrente. Fonte de corrente controlada por tensão, tá? No escopo de eletrônica 1, ainda é ok, porque a gente, essencialmente, todos os circuitos que a gente vai fazer tem uma carga resistiva. Essencialmente. Aí a gente vai botar um resistor ali e aí não vai ter problema, vai interagir, vai entrar meio que como se fosse no lugar daquele R0 ali. Uma impedância externa. Tá? Aquela etapa de converter corrente e tensão, que a gente vai fazer com um resistor. Ela meio que entra no lugar do R0. Tá? O problema acontece quando a gente passa a não usar resistores. Quando a gente passa a usar outras coisas. Tá? E a gente vai querer usar outras coisas. Beleza? Eu vou mostrar aqui, ainda aqui em eletrônica alguns circuitos para vocês, que já começa a ficar um pouco mais chatos, mas do mesmo jeito que eu posso usar um resistor para converter corrente em tensão, não tem um R aqui, ó, entre aspas, dentro do transistor não tem esse RP aqui? Dentro do transistor não tem esse R0? Vem uma pergunta básica. Cara, por que eu não posso usar outro transistor e aproveitar esse R0 para fazer essa etapa de conversão corrente para tensão? E aí não tem resistores no circuito. Só tem transistores lá. Tá? E isso aí é uma ideia extremamente vantajosa. A gente consegue fazer ganho. A gente só consegue fazer eletrônica hoje, porta-lógica, essa coisa assim, tipo, do jeito que a gente consegue fazer hoje, que é a coisa que economiza energia pra caramba. Tipo assim, consome muito pouca energia, extremamente rápido, porque a gente consegue fazer isso. Porque alguém teve essa ideia de, cara, tem uma resistência lá dentro do... Entre aspas, tá? É como se tivesse uma resistência lá dentro do transistor, esse R0 aí. Vamos usar ela no lugar do resistor externo que a gente está usando. Tá? Vamos usar ela. Beleza? E aí, na hora que alguém olhou e falou, vou fazer isso, aí a gente começou a nadar de braçada em eletrônica. De verdade, assim, de braçada. Tá? Por quê? Na hora que a gente está fazendo o circuito integrado, o chip mesmo, uma coisa tudo lá dentro, tá? Tudo dentro do mesmo silício. Na hora que você para e olha o tamanho de um transistor que a gente consegue fazer hoje, e o tamanho de um resistor, dentro de um resistor integrado hoje, cabe milhares de transistores. Milhares. Vários milhares. Dezenas de milhares, centenas de milhares às vezes. Tá? Para um resistor de um valor decente, né? Tipo alguns quilômetros. Tá? Ou seja, em vez de gastar área com um resistor, a gente pode gastar a mesma área com tipo, milhares de outros transistores. E isso significa, às vezes, dezenas, centenas de outras funções. Entendeu? Por isso que a gente começou a nadar de braçada na parada. Beleza? Então, em resumo da sua pergunta, que é, quando é que eu posso desprezar o efeito de modulação do canal, o efeito early? Essencialmente sempre. Tá? Essencialmente sempre. Exceto quando você tiver alguma coisa interagindo com esse R0 aqui, ó. Beleza? E uma regra mais... Porque, tipo assim, uma regra assim até mais prática. Aí já é uma regra mais pessoal. Você sempre pode desprezar esse R0, só que tem hora que vai dar pau nas suas equações.
Na hora que você está tentando juntar, principalmente na hora que você está tentando juntar aqui, ó, fonte, corrente, injetando em outra fonte de corrente. Eventualmente você vai combinar os transistores e vai fazer isso, não tem uma fonte de corrente lá dentro, tá? E aí, o que a gente está falando é, eu tenho uma corrente I1 aqui, forçando num ramo, eu tenho um outro cara querendo forçar uma corrente 2. Qual vai ser a corrente nesse ramo aí? Vai dar pau. É tipo assim, vai explodir. É tipo assim, vai explodir. Tipo assim, você fala, porra, não sei. Tipo, não sei. Tá? Toda hora que acontecer isso aqui, coloca os R0s lá, coloca as modulações de canal, porque elas vão entrar em paralelo, né? Elas vão entrar aqui, ó. E aí, isso aqui vai, tipo, destravar as correntes. Aí você vai conseguir calcular a corrente, vai dar tudo certinho, vai dar tudo bonitinho. Tudo bem? Essencialmente é isso, tá? A tensão de olho costuma ter um valor muito alto mesmo? Costuma. É bom que tenha. Mas assim, de que ordem? Centenas de volts, perto de 100 volts por aí. Um transistor comum assim, né? É porque é o seguinte, quanto maior essa tensão de early, você pode pensar o seguinte, pro lado de cá, ó, no nosso modelo, isso aqui vira uma reta, né? No modo ativo, tá? Essa tensão de early, inclusive eu acho que ainda é medida desse jeito, tá? O que se faz? Alguém vem aqui, né, vê essa inclinação aqui e extrapola esse valor para lá. Na hora que bater, isso aqui é menos VA. É mais ou menos assim, tá? Essa extrapolação aqui. E aí o que acontece? A gente tenta fazer os transistores com grande impedância de saída, com esse R0 muito grande. Tá? Tanto para o transistor MOS quanto para o transistor bipolar. Okay? Esse R0 muito grande é vantajoso. Porque é uma fonte de corrente mais perfeita, entre aspas. Uma fonte de corrente melhor, de melhor qualidade. Tá? Então o que acontece? Para isso aí acontecer, esse VA tem que ser muito grande. Então, normalmente tem uma preocupação. O cara que está fabricando isso aí tem uma preocupação grande em ter esse valor aí, em ter essa tensão muito grande, o lambda lá do transistor muito pequeno, que é um é o inverso do outro. Seguindo? Beleza. D. Faltou o GM. O GM aqui, no caso, ele vai dizer pra gente como é que a corrente de saída é controlada pela tensão de entrada. Ok? De novo aqui eu também vou desprezar o efeito Euler para ficar mais simples, tá? Então vamos lá, ó. É derivada disso aqui em relação ao VBE, tá? Isso é isso, em relação ao VBE. Então vai lá, o IS é constante, sai da derivada, exponencial, derivada exponencial é a própria exponencial, VBE sobre VT, vezes a derivada interna, regra da cadeia, tá? Derivada interna ali é derivada de VBE sobre VT. Isso aí vai dar 1 sobre VT, e aí a gente vai escrever isso aqui como sendo IC, modo ativo, dividido por VT. Ok? C do modo ativo dividido por VT. Tudo bem? Tranquilo? É isso aqui essencialmente, tá? Repare que eu posso dar uma ajustada nessa equação aqui, ó, porque tem IC sobre VT aqui, né? Ó, IC sobre VT aqui, beleza? Então eu ainda posso reescrever o RP em termos de beta sobre GM. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Todas essas equações aí, inclusive o RP, os GMs, R0, tudo isso aí eu boto na prova, assim. É bom que vocês ganhem familiaridade porque tipo, anda mais rápido no que a gente vai fazer pra frente, tá? Mas não precisa ficar decorar a fórmula. Não me importa, eu não, tipo assim, esse negócio de decorar a fórmula pra mim não tá com nada. Tranquilo? Mas tenta botar na cabeça que essas coisas tem que fazer algum sentido pra vocês. Principalmente, tá? Principalmente, isso é importante. O que significa cada parâmetro desse? O que significa o GM, o que significa o R0, o que significa esse GP, o que significa o RP. Tranquilo? E cada um deles é uma relação entre tensão de entrada ou de saída com a corrente de entrada ou de saída. E aí tem 4 combinações. Tá? São esses 4 caras aí. Tá tranquilo, gente? Tá beleza até aí? Ótimo. Então o que a gente tá vendo aqui, me perdi nas minhas fichas. Beleza. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada em todas as topologias de amplificadores possíveis, que até agora a gente só viu uma,
aqui, tá? Que a gente vai chamar de amplificador fonte comum ou emissor comum, mas vamos lá que esse nome vai fazer sentido agora. Tanto que eu nem batizei o que a gente estava fazendo por enquanto, né? Vamos lá. Se eu quero pensar, eu quero fazer um amplificador, e a ideia essencial era fazer o ganho seguindo aquele caminho. Eu vou entrar com uma tensão de entrada, vou transformar isso numa corrente dentro do meu circuito, vou pegar a corrente no meu circuito e vou transformar numa tensão de saída. Essa que é a ideia que a gente vai seguir, beleza? Essa primeira parte aqui quem vai fazer é o meu transistor. Ou o transistor MOS ou o transistor bipolar. Ok? Essa primeira etapa aqui quem vai fazer é o meu transistor, tá? Então pra gente o transistor vai ser, e eu já falei isso aqui no passado, um dispositivo que pega a tensão e converte em corrente. E eu falei para vocês, sempre olhe o transistor, independente do modo de operação que ele está, com uma caixa preta que pega uma tensão de controle e transforma numa corrente. Tá? Então vamos lá. Beleza, então preciso encaixar. Eu vou fazer aqui no transistor MOS só para termos de visualização, mas esse é exatamente a mesma coisa do transistor bipolar, tá? E a gente vai calcular todos os parâmetros, a coisa toda com os dois, mas vamos lá. Eu preciso encaixar então uma tensão de entrada. Eu preciso escolher dois terminais para botar uma tensão de entrada. Isso é a primeira coisa, porque a tensão é sempre a diferença de potencial entre dois pontos. Ok? E aí a tensão de entrada aqui pra gente, perceba muito o que eu vou fazer. Para você vai soar trivial, mas e aí dentro do escopo da disciplina de eletrônica, a ideia é que fique trivial mesmo, essencialmente. Mas lá em eletrônica 2, quem for fazer, isso aqui já não vai ser mais tão trivial, tá? Mas vamos lá. A ideia é que eu vou ter o Vin sendo a diferença entre o que eu vou chamar aqui de, sei lá, meu ΔV, onde está meu sinal, menos um VREF, uma tensão de referência. Tranquilo? E aí, repara a coisa. Na hora que a gente faz a derivada, aquelas coisas tudo, esse VRF vai sumir. Eu vou botar uma tensão constante. Tudo bem? Eu vou botar uma tensão constante. Aí na hora que a gente calcula as variações de tensão em corrente, vai virar zero. Mas eu preciso escolher um dos terminais para ser a referência de tensão e o outro onde eu vou botar a variação de tensão. Ok? Então, para a tensão, eu preciso escolher dois terminais. Tá? E aí, para a corrente, eu vou escolher o terminal onde a corrente está entrando. Por onde que ela entra aqui no meu transistor. Beleza? E aí, repara. No caso do transistor, eu tenho três... A gente está olhando como dispositivo de três terminais. Eu vou poder botar a corrente. Essa daqui, C. E E. Vou até desenhar já ela logo do jeito que a gente usualmente faz. E E. I. E G. Eu vou poder escolher esses três lugares para botar a corrente. Beleza? Em termos das tensões, eu vou poder escolher da seguinte forma. Botar a referência do lado de cá e botar a tensão de entrada aqui. Botar a referência aqui e botar a tensão de entrada aqui. Como é que é? É porque a notação está do bipolar. IC e IG. Onde é que você está vendo? Ah, isso, mas enfim, mas dá na mesma. O IC é igual ao ID, o IE é igual ao IS, o IG é igual ao ID, o IB, beleza? Tudo, assim, pra mim é tudo diferente. Você vê que eu já comecei a misturar aqui. Eu falei pra vocês que ia acontecer. Eu falei pra vocês que isso ia acontecer. Mas enfim, vamos lá, tá? São só letrinhas no quadro, assim, não vai machucar. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou poder escolher, tá? A tensão de entrada do lado de cá, tensão de entrada, a tensão de referência aqui, tensão de saída aqui ou aqui, e aí por fim, se eu escolher botar a referência do lado de cá, eu posso botar o sinal aqui ou aqui, beleza? São todas as combinações que a gente vai poder ter, tá? Só de corrente ou só com a tensão. Agora vamos combinar as tensões com as correntes, porque não vai dar muitas possibilidades, só tem 6 possibilidades, tá? A primeira delas, vamos lá. Deixa eu limpar o quadro. A primeira delas é escolher a referência no terminal da fonte ou no terminal do emissor, lá no caso bipolar, beleza? É fazer o seguinte. Aqui vai ser minha tensão de referência. Aqui vai ser minha tensão de referência, tá? E aí eu preciso escolher, vamos lá, no carinha da esquerda.
dos outros terminais para botar a variação de tensão, meu sinal. Tá? Uma possibilidade é botar o sinal aqui, o ΔV aqui, beleza? Se eu fizer isso, não tem outro jeito. Eu tenho que escolher o meu I, a minha corrente, naquele outro terminal, que é o que sobrou. Lembra, a ideia de transformar tensão em corrente é desacoplar os terminais. É escolher um par de terminais para ver a tensão, um outro par de terminais para ver a corrente. Beleza? Então, essa é a primeira escolha que eu tenho. Do lado de cá, eu posso ainda fazer o ΔV entrar aqui, o meu sinal no dreno. Automaticamente eu tenho que escolher a corrente sendo essa corrente IG aqui. Vai ser a corrente que eu tenho que pegar lá para o circuito. Ok? Então não tem possibilidade. Beleza? Vamos dar uma olhada se as duas topologias são viáveis. E o que eu vou chamar o que eu vou entender por viável? Viável é eu conseguir de fato executar esse processo. Porque se eu fizer uma escolha lá de tensões e correntes, eu não consigo fazer essa conversão de tensão e corrente, não vai funcionar, não vai prestar pra gente. Beleza? E o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu estou escrevendo isso aqui, tá? Ó, V para I, quer dizer o seguinte, eu preciso conseguir controlar a corrente a partir da tensão. Beleza? Se eu não conseguir controlar, se eu consigo colocar a corrente lá, sei lá, 1 ampere, 10 ampere, quanto você quiser, mas eu não consigo controlar aquela corrente, mexer naquela corrente, a partir da tensão que eu escolhi aqui para o ΔV, não vai servir para a gente. Ok? Não vai servir para a gente. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Nessa topologia aqui que eu vou chamar de A. Essa aqui da esquerda, tá? A corrente a gente conhece, a corrente de coletor ali. Coletor vai ser K sobre 2, VGS menos VT ao quadrado, mais alguma coisa aí. Beleza? Repare, onde é que está entrando o meu ΔV? Meu ΔV está entrando no VG. Então eu estou variando o VG para mexer a corrente, ok? Problema nenhum aqui, tudo bem? Problema nenhum aqui, tá ótimo. Eu consigo, mexendo lá o ΔV, eu estou mexendo o VG, mexendo o VG, eu estou mexendo o VGS, VGS ao quadrado vai mexer minha corrente. Beleza, estou controlando minha corrente, tranquilo? Do lado de cá, que é o circuito que eu vou chamar de B, o IG é igual a 0, certo? Aquela corrente onde a gente escolheu ali é 0, 0, 0, sempre, constante, igual a 0, tá? Na hora que eu mexo o VD, que é o que eu estou fazendo aqui ó, no meu ΔV, a corrente G vai continuar 0. Todo mundo tá vendo isso? A corrente não varia quando eu mexo na tensão. Isso quer dizer o seguinte, eu não consigo controlar essa corrente com aquela tensão que eu escolhi. Tá? Ela vai aparecer uma corrente lá, nesse caso em particular é 0. No caso do transistor bipolar, vai ter uma corrente lá de porta, mas essencialmente eu não consigo controlar essa corrente com a tensão que eu escolhi. Tá? Por causa disso, a gente vai dizer que isso aqui é uma topologia inviável. E a gente já vai descartar ela. A gente nunca vai fazer esse cara aqui. Porque a gente já sabe que não vai dar certo. Não vai dar para fazer amplificador, pelo menos não com a ideia que a gente está usando, não vai dar para fazer amplificador com esse cara aqui, desse jeito. Essa topologia está analisando para os dois tipos de transistor. Isso. Mesma coisa, mesma discussão vai valer para o transistor bipolar. É porque para o transistor MOS é mais fácil de ver, porque a corrente ele é 0, pronto. Mas no transistor bipolar a corrente é aproximadamente constante. A corrente de porta. A corrente de base. Mas o IC é igual a beta B, né? Isso. Você... Isso, mas a questão é justamente esse beta. Esse beta aí, quanto maior for o valor desse beta, tá? Menor é o valor da corrente. E aí o controle que a gente está fazendo lá fica dividido por beta. Então o controle é muito pequeno. E aí a gente vai meio que falar, então não consigo controlar. Essencialmente é isso. Mas no transistor bipolar você pode até tentar fazer. Mas vai ficar assim. Vai por sua conta e risco. Beleza? É um bom experimento para fazer um laboratório assim. Tipo, sei lá. Tranquilo, eu não sei o que vai dar. Nunca tentei. O que vai acontecer eu não sei. Tipo, nunca tentei. Ok? Beleza? Mas essencialmente essa é a ideia. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade. 2. É botar a referência no terminal do dreno ou do coletor. Então, a referência no dreno ou no coletor. Ok? E aí vamos lá. Ó. Primeira possibilidade é botei a tensão do lado de cá, uma tensão VRF ali, não é necessariamente 0, tá? VDD ou qualquer outra coisa. E aí eu posso escolher a tensão de entrada, o sinal do lado de cá,
a corrente saindo aqui, beleza? Segunda possibilidade é botar a referência do lado de cá, e aí botar o meu ΔV aqui e escolher esse terminal como o da corrente, beleza? Olha o circuito da esquerda, que eu vou chamar de circuito 2A. A corrente, nesse caso, é a corrente que entra pelo coletor e sai pelo emissor. É a corrente que sai lá na fonte aqui. Para mim é tudo igual, tá? Fonte, emissor, coletor, dreno, tudo bem? Já se acostumei. A corrente que sai aqui na fonte, nesse caso, tá? A corrente que sai na fonte é a mesma corrente que sai lá no coletor. Então, meu I aqui é IC igual a K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Tudo bem? E aí, meu ΔV, mesma coisa, ó, tô variando o VG varia o VGS, o VGS faz variar o IC. Então, eu tô controlando a minha corrente de saída. Tudo bem? Você vai ter uma coisa muito parecida para o transtorno bipolar, tá? Que é beta mais 1. A corrente que desce aqui no transtorno bipolar, o IE, é beta mais 1 sobre beta IC. Usa o IC que vai dar certo. Tranquilo? Mas é exatamente a mesma discussão. No lado B, a corrente nesse caso aqui, ó, é o IGE igual a 0. Independente da tensão que está ali no outro terminal. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, eu mexo na tensão da fonte, nesse caso aqui, e a corrente continua 0, continua constante. Isso quer dizer que eu não consigo controlar a corrente com a tensão que eu escolhi. Beleza? Isso aí quer dizer que não vai formar uma topologia viável para a gente. Então já é o segundo que a gente jogou fora. Tranquilo? Terceira possibilidade é escolher a referência no terminal de porta ou no terminal da base, no caso do bipolar. E aí eu estou com isso aqui. Vamos lá. Eu vou escolher uma tensão de referência. Eu estou marcando assim para indicar com a tensão constante. Tá? E aí eu vou poder escolher meu ΔV entrando do lado de cá, a corrente saindo aqui. Outra possibilidade é botar a referência do lado de cá, botar o meu sinal aqui e a minha corrente é essa que está descendo aqui. E faz toda a diferença isso daqui agora. Parece que olha e fala, pô, professor, isso aqui vai dar na mesma, tá? Mas não vai dar na mesma. Repare. O lado A aqui, a corrente que eu escolhi é a corrente coletor. Beleza? É a corrente coletor. Então aqui, nesse caso, eu tenho IC igual a K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Aí você fala assim, professor, beleza, mas o VG é constante. O VG é constante nesse caso aqui, pela escolha que a gente está fazendo. Mas o VS não é. O VS é o lugar onde eu estou botando meu sinal. Não está vendo? O VS não é constante. É aí que eu estou fazendo. Se eu mexer no VS, VGS é VG menos VS. Então estou variando o VGS, então estou variando minha corrente. Estou controlando minha corrente. Beleza? Tá certo que agora eu não estou controlando por meio do VG, eu estou controlando por meio do VS, mas tudo bem, são dois terminais, os dois controlam a corrente, está ótimo. Beleza? Então, tá, até que tudo bem. No lado B aqui, ó, repare, a corrente que eu estou escolhendo é a corrente que é essa corrente IS que está saindo é igual à corrente de coletor que está entrando, tá? Nesse caso aqui, IC igual a K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Estou desprezando a modulação do canal nesse caso aqui. Se você considerar a modulação do canal, tipo, vai dar uma coisa, vamos até discutir isso, tá? Mas essencialmente o que eu estou fazendo é mexer o VD. VD. E o VD não controla essa corrente, olha ali, ó. VD não aparece na equação, beleza? Se o VD não aparece nessa equação aqui, quer dizer que a gente não consegue controlar a corrente. Então a gente vai descartar isso aqui. Esse cara aqui, tá? Ah, professor, mas e se eu considerar essa modulação de canal? Vai ter 1 mais lambda VDS, certo? Com a modulação de canal. Aí, olha lá o VD lá, professor, você está mentindo. Pois é, só que olha o que está acontecendo. A gente quer o ganho, eu quero V para I. Quanto mais controle eu tiver, melhor vai ser esse processo que eu conseguir fazer. Vai se refletir no ganho, tá? Maior o ganho que eu vou conseguir fazer lá no meu circuito. Quanto mais controle eu tiver, maior ganho eu vou ter, beleza? E aí, vamos lá, ó. Na hora que eu estou mexendo no VDS, eu boto uma variação lá no VDS, ele está multiplicando pelo lambda, que é um número pequeno. Pequenininho mesmo, assim, 0,01, 0,015, alguma coisa por aí. Beleza?
Vai mexer a corrente? Vai mexer a corrente. Só que vai mexer muito pouco. Meu controle é muito precário aqui. Tá? Mesma coisa no caso do bipolar. No caso bipolar, vai aparecer aqui VCE dividido por VA, que está na casa lá dos, sei lá, centenas de volts, 100 volts, 80 volts. Então você bota uma variação pequenininha lá, o teu sinal normalmente é pequeno, tá? Pequeno mesmo, sem amplitude pequena, microvolt, nanovolt, alguma coisa assim. Está dividido por 180, é o tanto de corrente que está entrando lá. A variação de corrente fica muito pequena, tranquilo? Muito pequena. Tem como dar um jeito nisso? Até tem como. Até tem como dar um jeito nisso. Mas não vai ser um bom jeito, não. Tipo assim, não vai dar para fazer um belo amplificador. Tá? Até tem como fazer algumas coisas. Mas não é nada, não vai ser nenhuma Brastemp. Tá? E aí, seguindo o que eu discuti para vocês aqui, ó, isso aqui é o que a gente está mostrando aqui, tipo eletrônica. É o que se fazia mais ou menos até os anos 60, 70, mais ou menos. Que é o que a gente chama de clássico, que é eletrônica clássica. Tá? Os clássicos, engenheiro raiz, fala, porra, tá muita dificuldade, eu tenho outras 3 possibilidades que eu não joguei fora ainda, vamos usar aquelas e vamos deixar isso aqui para trás mesmo. Tranquilo? Tudo bem? E aí sobrou para mim, então, 3 topologias, tá? Só sobrou 3 possibilidades. A primeira delas, vamos lá, vou desenhar o transistor aqui, meu transistor aqui. Então, vamos lá. A primeira delas era botar a referência na fonte. Preciso escolher uma tensão. No terminal da fonte, nesse caso aqui, ó, no transistor NMOS, eu preciso de uma tensão menor do que a tensão de dreno. Beleza? Preciso de uma tensão menor do que a tensão de dreno. Então, vou escolher o 0 nesse lugar aqui, tá? Meu sinal vou botar na porta, então vou botar meu sinal do lado de cá. E aí, a corrente eu vou botar aqui. Eu vou pegar daqui. E aí, seguindo aquela ideia de que é tensão para corrente e depois corrente para tensão, eu vou usar um resistor para fazer esse segunda etapa do processo, vamos botar a carga ali, tá? E aí a carga vai aparecer aqui então, ó, pegando aquela corrente, botando em série com aquela corrente ali, para poder gerar a queda de tensão. E aí a tensão de saída para a gente vai ser esse cara aqui, ó, VDD menos Vout. A tensão que aparece em cima do resistor. Ok? Vout. Tudo bem? Que é o que a gente já estava fazendo. É uma das topologias, tá? Esse cara aqui a gente vai dar um nome para ele. Beleza? Esse cara a gente vai dar um nome para ele, tá? E qual é o nome que a gente vai escolher? A gente vai olhar e falar assim, não sei se é exatamente falta de criatividade, mas parece ser um nome bem engenhoso, tá? Mas alguns de vocês vão se confundir com os outros dois lá. Esse aqui é simples. É olhar e falar assim, olha, tensão de entrada é uma tensão menos a outra, é uma diferença de potencial entre 2 pontos. Tensão de saída, diferente de potencial entre 2 pontos. Então alguém olhou e falou, a tensão de entrada é a diferença que tem daqui para cá, ó, daqui para o 0. E a tensão de saída é a diferença que tem daqui para cá, daqui para o 0. Beleza? E aí olhou e falou, opa, a fonte é o terminal em comum entre a entrada e a saída. E aí resolveu chamar isso aqui de fonte comum. Amplificador fonte comum, ou no caso do transistor bipolar, emissor comum. Mesma coisa. Tudo bem? Próxima possibilidade. O segundo caso aqui era botar a tensão de referência no dreno do transistor ou no coletor. Tá? O dreno e o coletor precisam ter uma tensão mais alta do que a fonte do transistor. Tá? Então aqui eu vou botar o VDD, vou botar a tensão mais alta que tiver no meu circuito. Tá? A topologia viável que a gente viu era botar o sinal na porta e tirar a corrente por aqui. Tirar a corrente lá pela fonte. Beleza? Vou botar a minha carga para pegar aquela corrente ali. Vou botar a minha carga em série com aquela corrente para injetar aquela corrente na minha carga e gerar a tensão de saída. Então vai aparecer aqui um resistor e eu vou botar o 0 do lado de cá para sustentar a tensão mais baixa. Tranquilo? E aí eu vou pegar a minha tensão de saída em cima do resistor. Meu delta Vout vai aparecer aqui. Ok? Simples assim. E aí repare. Ô professor, qual que é o tem algum terminal comum aí para poder usar o mesmo nome? Tem. Volta na aula passada. Lá a gente estava discutindo, na hora que eu estava fazendo modelo de sinal, tudo que era tensão constante virava 0. Lembra? No modelo, na hora que a gente está tratando só do sinal, só quero saber de variação de tensão,
variação de corrente. Então, todos os pontos de tensão constante e de corrente constante, eles eram indiferentes do ponto de vista do sinal, das variações de tensão e corrente. Tá? E repare, o dreno, nesse caso aqui, está com tensão constante. Ele é indiferente da tensão de referência, do zero, do ponto de vista do sinal. O sinal quer sair daqui e vir para cá, e ele quer sair daqui e vir para cá. Para ele é a mesma coisa. Por onde tiver menos impedância é para onde ele vai mais. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. O VDD nessa toada aí é igual a uma tensão de referência. Então eu posso falar que a tensão de entrada é a diferença entre essas duas tensões aqui, do ponto de vista do sinal, que é o sinal que me importa, e a tensão de saída, a diferença entre esses dois terminais aqui. E aí vira dreno comum. O terminal do dreno é o terminal comum entre os dois, no caso do transistor bipolar, coletor comum. Ok? E aí vem a última topologia, que era botar a tensão de referência na porta. Beleza? Eu não posso botar zero na porta do transistor MOS, porque senão ele não conduz. Preciso botar uma tensão lá. Tá? Maior que o VT, lembra disso? O VGS maior que o VT. Então preciso ter um VG lá. Mesma coisa para a base, eu preciso ter VBE maior do que zero. Tá? Então vou botar um VB aqui. Vou chamar aqui de VB de bias, tá? De V de polarização. Uma tensão constante. Tranquilo? Tensão constante. Eu vou botar indicado assim para não confundir com o VDD, tá? E a gente viu que a única topologia viável era botar a tensão de entrada por aqui, ó, na fonte. Beleza? Porque aí ela mexe no VS, que mexe o VGS, que mexe o IC. E aí servia, tá? E aí eu vou pegar a corrente de saída do transistor vai ser essa daqui, vou botar a minha carga, insere com ela para pegar a corrente, e vou botar uma tensão mais alta aqui, porque no dreno eu preciso de uma tensão mais alta do que na fonte. Beleza? Então vou botar meu VDD, que vai ser a maior tensão que eu tenho no circuito. E aí eu vou pegar a saída do lado de cá. Ok? E aí na mesma toada, repare, eu vou usar o terminal de porta como terminal de referência. Tá? Então na entrada é como se eu tivesse a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui. Beleza? E na saída é como se eu tivesse a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui. E o terminal de porta é o terminal comum nesse caso. Tem a tensão comum para os dois lados, tá? E aí normalmente a gente chama isso aqui de porta comum ou de base comum no caso do transistor bipolar. Ok? Então são as únicas 3 topologias, vamos chamar assim, viáveis no projeto clássico, tá? Clássico, para fazer a um transistor. Só tem 3 topologias. Não tem o que inventar. Só tem esses 3. Só tem esses 3. Ok? Então o que a gente vai fazer? São só 3 circuitos. Todos os outros circuitos que existem são variações desses aqui ou combinações desses aqui. Tudo bem? São combinações ou variações desses aqui. Todos os amplificadores num projeto clássico. Todos. Não tem outro jeito. Se eu quero fazer amplificador, e por amplificador, tá? Você entenda. Amplificador, porta lógica e filtro. É tudo a mesma coisa. Tá? Amplificador vai ter que ser um desses 3 aqui. Ou combinações desses 3. Então o que a gente faz? São só 3. Não são infinitos circuitos, não são 1000. São só 3. Vamos calcular tudo que tem para calcular desses 3. E aí a gente monta uma tabelinha com tudo que tem para saber desses 3. Por quê? Na hora de fazer algum circuito qualquer, a gente vai olhando e falando, beleza, eu preciso de um circuito que tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída. Se um desses caras aqui já servir para isso, a gente pega um deles. Se não servir, a gente vai combinar um deles que tem alta impedância de entrada e vai dar um jeito de combinar com outro que tem baixa impedância de saída. E aí, pum, combina os dois e monta um novo. A combinação que faz o que a gente precisa. Ah, eu preciso de muito ganho com alta impedância de saída. Preciso de pouca impedância de entrada e muito ganho. E pouca impedância de saída, por exemplo. Sei lá, combinações dessas coisas. Beleza? Então o que a gente vai começar a fazer? Combina esses caras. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, nessa aula e na aula que vem, é
saber tudo, estudar tudo que tem para saber desses três. Beleza? E são só 3 parâmetros. O ganho, que me diz qual é a função que cada um desses faz. A impedância de entrada, que me diz o que acontece quando eu conecto uma coisa na entrada deles. E a impedância de saída, que me diz o que acontece quando eu conecto uma coisa na saída, no lado da saída. São só esses 3 parâmetros para 3 amplificadores. São 9 coisas que a gente precisa calcular. Beleza? Repare que é tranquilo, é viável. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Então, o primeiro deles é o que a gente vai chamar de amplificador. Amplificador fonte comum. E aqui eu vou fazer o caso usando o transistor MOS, depois eu faço o caso com o transistor bipolar. Vamos fazer caso a caso todos eles, tá? São 3 amplificadores, 2 tipos de dispositivo, vão ser 6 amplificadores no geral aqui, tá? E depois a gente vê as pequenas diferenças entre eles, faz uma tabela combinando tudo, tá? Eu acho que fica bem elegante lá no final, o jeito que eu vou mostrar a informação para vocês. Então vamos lá, o amplificador fonte comum. Esse aqui é o sujeito. VDD, RD, Vout, Vin. A gente já calculou tudo que tem para saber desse cara, tá? Impedância de entrada, impedância de saída e o ganho. Mas eu vou calcular agora usando o modelo de sinal. Beleza? Para estressar como é que faz isso, tá? E os outros caras, eles são mais fáceis de calcular com o modelo de sinal do que com do jeito que a gente estava fazendo, ok? Apesar de que tudo sai do que a gente estava fazendo antes, tá? No modelo de grandes sinais, tá? Então vamos lá, ganho. Primeira coisa, ganho. Sempre, tá, gente? Sempre. Isso não está escrito no livro, mas é sempre o que você vai fazer. Quero calcular o ganho? Você vai fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, no Vout. Ponto. Vai precisar de outras equações, mas sempre precisa dessa equação que vai sair de lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Então sempre faz. Já começa por aí e aí descobre depois o que mais você precisa, tá? Então vamos lá. Vou fazer o modelo de sinal aqui desse cara. Esqueci aqui, vamos lá. O transistor MOS, ele vai ser um GM vezes essa tensão aqui, tá? R0, vou calcular com R0 aqui ainda. Do lado de cá eu tenho o dreno, a fonte, a porta. A porta eu estou chamando de G. A porta. Ok? Então vamos lá. Substituir o transistor pelo modelo dele, o modelo de sinal. Quero saber só o sinal. Na porta eu estou vendo a tensão de entrada. Então vai aparecer aqui a variação da tensão de entrada, ΔV. Na fonte, no terminal da fonte tem uma tensão constante igual a 0. Tem uma tensão constante. Ok? Tem a tensão constante aqui, ó. Tensão constante, a variação da tensão é 0. Por isso, eu vou vir aqui e colocar 0. Ok? Tensão constante. Cuidado que não é 0 porque era 0 antes. É 0 porque tinha uma tensão constante naquele lugar ali. Muita atenção nisso, tá? No terminal do dreno tem um resistor e na outra ponta do resistor tem a tensão constante. Tá? Então do lado de cá vai aparecer o resistor, RD, e 0. E de onde que vem esse 0 aqui? Vem do fato de que delta VDD é 0. VDD é a tensão constante. A variação de tensão vai ser 0. Aqui só entra variação de tensão, só entra variação de corrente. Tudo que for corrente constante vai virar corrente 0, tudo que for tensão constante vai virar tensão 0. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Ó. A tensão de saída eu estou pegando no dreno do transistor, que é aqui. Vai aparecer lá a variação da tensão de saída. Ok? Então a gente precisa analisar esse circuito. Então vamos lá. Lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente mais essa corrente mais essa corrente tem que dar 0. Então vamos lá. GM vezes delta VGS, que é essa tensão que aparece entre o VG e o VS, mais delta Vout menos 0 sobre R0, mais delta Vout menos 0 sobre RD é igual a 0. Ok? Repare que o ganho é uma relação entre o delta VIN e o delta Vout. Já tem delta Vout ali, só que tem esse delta VGS também atrapalhando. Vou escrever lei de Kirchhoff das tensões, do lado de cá. Ó, e vai me dizer que delta VGS é delta VIN
menos zero. Delta Vin, que é o que tem do lado de cá, menos zero, que é o que tem do lado de cá. Ok? Então, delta VGS é o delta Vin nesse caso aqui. Vou substituir na outra equação, vou isolar o delta Vout. Vou ficar com delta Vout é igual a menos GM vezes... ficou ruim aqui, peraí. Baguncei. Isso aqui ficou 1 sobre R0 mais 1 sobre RD igual a menos GM Vin, delta Vin. E aí o delta Vout dividido pelo delta Vin, que é o ganho, vai ficar menos GM. Repare que isso daqui, ó, é 1 sobre o paralelo desses dois caras. Tudo bem? O paralelo é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui é 1 sobre o paralelo dos dois. Então vai ficar vezes R0 em paralelo com RD. Tudo bem? Menos GM R0 em paralelo com RD. Tá? E aí, se a gente considerar que o R0 é muito maior do que o RD, que normalmente acontece, e aí provavelmente na aula que vem a gente vai discutir isso melhor, quando a gente estiver falando da polarização desses caras, a parte DC. Tá? E aí vou derivar, tipo assim, uns limites pro RD, algumas coisas assim, tá? Se a gente considerar que o R0 é muito maior do que o RD, isso aqui ainda fica aproximadamente menos GM RD, que é o que a gente tinha encontrado antes. E antes a gente tinha feito desprezando a modulação de canal, na hora que a gente fez lá sem essa brincadeira toda. Beleza? Tudo bem? Vai dar esse ganho aqui. Impedância de entrada, B, Zin. Repara uma coisa, a corrente de entrada, nesse caso aqui é zero, né? O delta IN, naquele caso lá é zero, o terminal de porta está isolado, lá no modelo. Isso aqui, delta IN está igual a zero. Na hora que eu fizer a impedância de entrada vai dar infinito. Não precisa nem discutir muito. Então o circuito aberto aqui, ó. Então o circuito aberto aqui, né? Nesse pedaço aqui. Beleza? Corrente é zero. Corrente de sinal. Tá? E a impedância de saída? C. Zout. Muita atenção no Zout. Muita atenção no Zout. Porque aqui é onde... Dois pontos onde tem muito ponto de confusão. 3 coisas que normalmente os alunos erram, tá? Que é o que eu observo. Que são os erros mais comuns aqui. Primeiro deles, tá? É na hora de transportar o VDD. É não considerar que o VDD, eu estou trazendo só a variação e a variação é zero. Pá, e aí acaba errando, tá? Segunda coisa, eu falei 3 coisas, né? O que era a terceira coisa? O que é? Não, eu falei 3. Falei que eram 3. E eu acabei de esquecer o que era a terceira. Mas vamos lá, a segunda é... Hã? Vai aparecer, uma hora eu me lembro aqui. Nossa, deu branco mesmo, mas vamos lá. A segunda delas é, na hora de calcular o Zout, não pegar e fazer delta Vin igual a zero. Lembra, a gente está fazendo o modelo equivalente de TVNAM. Eu preciso desligar as fontes independentes. E nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui desse circuito, o delta Vin é uma fonte independente de tensão. Beleza? Ela não depende das outras variáveis elétricas aqui do circuito, tá? Ah, e esse GM-VGS? Esse aqui não é uma fonte independente, é uma fonte controlada. A fonte controlada você deixa do jeito que ela está. Beleza? Esse aqui, segundo erro bastante comum isso aqui, ó. Tá? Segundo erro bastante comum. Agora tem um terceiro e eu dei branco aqui. Na hora que eu lembrar eu falo, tá? Então vamos seguir. Então vamos fazer delta V igual a zero. Então eu vou vir aqui, zero, ok? E aí, vamos lá, ó. Eu quero uma relação entre delta IOUT e o delta VOUT. Então vou fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, só que agora com esse IOUT. Tranquilo? E aí eu vou ficar com IOUT, que é a quantidade está entrando, delta IOUT, vai ser igual a GM delta VGS mais delta VOUT sobre... Posso facilitar minha vida logo? Ó? O R0 e o RD estão vendo delta VOUT no terminal de cima e 0 no terminal de baixo. Então os dois estão em paralelo. Já vou fazer aqui logo. R0 em paralelo com o RD. Agiliza um pouco, tá?
Quem que é o VGS aqui? VGS vai ser VG, que está zerado, menos o zero que está na fonte, 0. Então, o delta VGS aqui nesse caso, ó, 0. Ok? Isso quer dizer o seguinte, essa quantia aqui é 0. Então, não tá vendo? Essa quantia aqui é 0. Tá? E aí, uma relação entre o Vout e o Iout, direto, já ficou fácil de ver, né? O Zout vai ser R0 em paralelo com o RD. E aí, se a gente considerar que o R0 é muito maior que o RD naquela toada, isso aqui fica aproximadamente o RD. Beleza? E aí, eu vou poder reescrever esse cara aqui, ó, como sendo menos GM Zout. Menos GM vezes a impedância de saída. Tranquilo? Menos GM vezes a impedância de saída. E dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse menos GM vezes a impedância de saída aqui é uma coisa importante. Uma ligeira mais calma aqui. Porque isso aqui é uma coisa que bagunça a mente de muita gente. RD. Olha só o que aconteceu. Eu peguei. Olha o que está acontecendo. Primeira coisa. Em termos da impedância de saída. Tem dois fenômenos interessantes aqui, tá? Primeiro é a impedância de saída. A impedância de saída é a impedância que eu estou olhando daqui para lá, né? É o equivalente de Thevenin quando eu olho o circuito daqui para cá, tá? E aí repara uma coisa. Esses dois caras estão em série, certo? O resistor e o transistor. A gente botou em série de propósito. A gente pegou a corrente de saída do transistor e ligou forçou ela a ser a mesma corrente do resistor. A gente botou em série, tá? Só que do ponto de vista do sinal, apareceu o seguinte. Apareceu o meu transistor aqui, que é a fonte corrente, né? A fonte corrente, em paralelo com o meu RD. Foi isso que aconteceu, certo? Em paralelo. E aí a gente calculou, calculou o que estava acontecendo lá, a impedância de saída, e aí ficou R0, que é a impedância desse cara aqui, certo? Saída do transistor sozinho, em paralelo com o RD. Isso quer dizer o seguinte. Quando eu forço uma tensão do lado de cá, as minhas cargas elas estão tentando ir tanto para cá por meio do R0, quanto para cá por meio do RD. Corroborando aquela ideia de que tensões constantes, todas as tensões constantes, pro sinal, porque isso aqui é o delta Vout, pro sinal, do ponto de vista do sinal, todas as tensões constantes são indiferentes entre si. Para eles, para as cargas, em modo de sinal aqui, variação, não importa se ela está vendo 0, 10 volts, 5 volts, ela quer ir para esses lugares aí, tudo tensão constante. É onde elas vão lá para morrer, é onde elas vão lá para descansar. Tranquilo? Então é indiferente. Então repare, na hora que a gente fez a polarização do transistor aqui, ó, do amplificador, a gente botou os dois positivos em série. Lá no mundo do sinal, apareceu as duas coisas em paralelo. Apareceu o R0 em paralelo com o RD, tá? Então, cuidado, que essa coisa começa a dar meio mind bending, assim, né? Tipo, ela torce um pouco a mente, tá? Porque tem um mundo, que é o mundo da polarização, que é esse aqui do lado de cá. É o mundo da polarização, que é dos sinais DC e tal, ele vai funcionar de um jeito. E tem um outro mundo, que é o mundo do sinal, que é o mundo governado lá pelo delta, né? Delta I, delta V, delta I por delta V, aquela coisa, as derivadas, as variações de sinal de tensão de corrente, tá? Esse mundo aqui, ele é diferente. E algumas horas, algumas coisas que são em série no mundo viram paralelo no outro. E paralelo de um vira série no outro. Ele é um mundo meio dual, assim. É um mundo meio ele é meio esquisitão assim mesmo. Ele tipo, meio que transforma uma coisa na outra. Tranquilo? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque na hora que você está lá fazendo as contas, o livro não fala isso para você. Olha, tem um outro mundo aí, que é esse mundo governado pelo delta, tá? Que ele é diferente do outro. E você bota as coisas em série em um e eles aparecem em paralelo lá no outro. Beleza? O livro não fala isso, mas isso aí acontece. E aí eu chamo a atenção para você, porque a gente tem uma tendência muito grande a chegar aqui e falar, porra, eu botei as coisas em série, então do lado de cá as coisas vão estar em série. Se as coisas estão em série, eu posso considerar que é a mesma corrente, posso somar os resistores, aquela coisa toda. Meio que você implicitamente vai fazendo isso. O que eu estou falando aqui é, pare, não começa pensando isso. Beleza? Por quê? Porque o mundo do delta aqui, o mundo do sinal,
ele é um mundo um pouco diferente. Tranquilo? E por que ele é um pouco diferente? Por conta dessa ideia de que tensões constantes do lado de cá são indiferentes do lado de cá. Todas elas vão mapear para o zero. Beleza? Esse mapeamento aqui, ó, que a gente acaba fazendo, do mundo da polarização para o mundo do sinal, pega várias tensões e várias correntes e mapeia no mesmo lugar, que é a tensão zero. E aí isso aqui gera algumas esquisitices desse tipo. Beleza? Quebra um pouco assim, um pouco a nossa intuição. Ok? Então vou chamar a atenção para, calma, não fica usando a intuição que você já tinha. Vamos construir uma intuição nova. Tranquilo? Vamos construir uma intuição nova. Ok? Segunda coisa, que é um fenômeno interessante aqui. E é bem interessante mesmo. Repare que o ganho que a gente calculou aqui foi menos GM vezes a impedância de saída. Tudo bem? Menos GM vezes a impedância de saída. E olha só que coisa doida. O ganho a gente construiu assim. V de entrada para corrente lá dentro do circuito, que no caso aqui era a corrente lá de dreno. Pegou a corrente e transformou em V out. Na hora que a gente pega tensão e vira corrente, quem controla isso é a transcondutância. A transcondutância não dizia isso para mim? Como que a corrente do transistor varia quando eu variar a tensão de controle do transistor. O GM é como que o ID varia quando eu variar o delta VGS. E todas as minhas entradas estão no VG ou no VS, os meus VINs. Então, para todos os casos, o GM está me dizendo como que a corrente no transistor varia quando eu variar a minha tensão de entrada do amplificador. Então, repare que essa primeira etapa aqui, ó, é explicada pelo GM. O GM me explica isso. Por isso que o GM tem que aparecer no ganho. É bom que ele apareça. Tá? E aí depois, essa segunda etapa, ID para Vout, a gente fez por uma carga, não foi? A gente botou um resistor lá. Ó. A gente forçou a corrente nele aqui e olhou a tensão. Certo? Foi isso que a gente fez. Tá? E aí, resistor, o que era o R mesmo, ou a impedância do resistor? Que era mesmo no caso da resistência. Isso daqui era ΔI por ΔV a menos 1, certo? Ou, de maneira um pouco mais própria, ΔV por ΔI. Aí vamos voltar aqui, porque a gente faz desse jeito porque a gente tem a equação da corrente. Tá? Mas é isso aqui, ó. Como que a tensão no resistor é controlada pela corrente? Tá? E olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou pegando, botando a corrente e olhando como é que, o que aquela corrente vai gerar de tensão. E quem explica isso é a resistência, ou no caso aqui a impedância da carga que eu estou colocando lá. Beleza? E aí aqui apareceu RD. Foi o que eu coloquei. O dispositivo que eu coloquei foi o RD. Tá? Só que, opa, professor, mas não apareceu lá RD. Isso aqui é R0 em paralelo com o RD. Esse cara aqui, ó, o Zout. Pois é. Por quê? Porque não tinha só o RD fazendo isso daí, esse processo. Na hora que a gente fez isso, repare, a impedância R0 desse cara aqui, ó, também está pegando a corrente e convertendo em tensão. Também está pegando a corrente e convertendo em tensão. Tanto é que se eu chegar aqui, meu transistor está aqui, tá? O R0 do transistor, botando ele aqui para fora. Tanto é que se eu chegar aqui e puser uma tensão constante do lado de cá, ainda assim eu consigo ver um ganho, que vai ser GM vezes R0, que é o maior ganho que a gente consegue fazer num transistor. Beleza? É o maior ganho possível num transistor, é GM vezes R0, tá? Que é usar a própria impedância interna dele para converter, para dissipar a corrente. Beleza? Opa, se parte da impedância era daqui para lá e outra parte daqui para cá, ainda bem que apareceu o R0 em paralelo com o RD. Beleza? Porque tem esses dois fenômenos. E aí se a gente desprezar o R0, se a gente desprezar a modulação de canal, fica só o RD. Ok? Mas olha lá, ó, a impedância de saída é o que me explica essa segunda etapa da transformação. Por isso que ela apareceu aqui, ó. Isso aqui veio daqui, esse termo veio daqui. GM
foi a primeira etapa. Zout me explicou a segunda etapa. Tá? E aí isso daqui começa a olhar para vocês começam a olhar e falar assim: pô, professor, todos os amplificadores que a gente vai fazer vai ser então o ganho GM vezes R, G vezes Zout? De certa forma, sim. Muita calma nessa hora que a gente vai calcular todos eles. Tá? Esse daqui a gente já viu, é GM vezes R Zout. GM vezes Zout. Tranquilo? Vamos calcular, mas uma coisa que a gente tem que esperar já. No ganho tem que aparecer o GM, porque o GM é o responsável por essa primeira parte. E no ganho tem que aparecer a impedância de saída, que a impedância de saída é responsável por essa parte aqui. Tem que aparecer essas duas coisas. Pode não ser tão simples quanto simplesmente GM vezes R0. Nesse caso aqui foi simples. Tá? Tem mais um caso que fica assim e tem um outro caso que fica um pouco diferente. Tranquilo? Mas essencialmente vai aparecer o GM, vai aparecer a impedância de saída. Tá? De alguma forma. Tudo bem? E aí, por fim, repare que apareceu um sinal de menos aqui. Sinal de menos. Tá? Apareceu o sinal de menos. De onde é que vem esse sinal de menos? Lembra quando a gente fez a conta? Sem nada dessa treta. Aquele menos apareceu porque a gente fez a conta e apareceu, tá? Mas olha lá, na hora que a gente fez a coisa toda, a tensão de saída aqui era VCC, VDD, sei lá, VCC, menos IC vezes RC. Certo? Esse menos está aparecendo por causa desse menos aqui, ó. Tudo bem? Mas a gente vai ver outros casos. Esse vai ser o único caso que vai aparecer o menos. E aí depois a gente vai derivar uma regrinha de quando que aparece o menos. Porque aí você consegue verificar se você fez a conta certa ou não. Beleza? Eu vou começando a derivar. Tipo, quando é que tem o menos, quando é que não tem o menos. Nesse caso tem o menos. Tudo bem? Depois a gente explicita um pouco melhor essa coisa. Tudo bem? Vamos finalizar aqui fazendo o amplificador emissor comum. Emissor comum. Com o transistor bipolar. Mesma coisa. RC, VCC. Vou fazer o modelo dele. O modelo dele ficou RP. Do lado de cá o delta VBE, vai ter um GM vezes delta VBE, vai ter um R0. E aí eu tenho, vamos lá, ó. Do lado de cá o meu Vin, do lado de cá o meu Vin na base. No emissor, tensão constante. Do lado de cá, a variação da tensão constante que dá zero. No coletor, tem um resistor, RC. Na outra ponta do resistor tem uma tensão constante. E aí do lado de cá vai aparecer o delta VCC, que é igual a zero. Ok? Delta VCC que é igual a zero. E a gente está pegando a tensão de saída no coletor. Então aqui vai aparecer meu delta Vout. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Vou adiantar aqui já rapidinho alguns resultados. Vamos lá. Ó. A, o ganho. Lei de Kirchhoff no nó de saída. Faz aí. Essa corrente mais essa vai dar exatamente a mesma coisa que a gente já calculou. Não tem que mudar, porque aquele RP não vai entrar na conta. Beleza? Então isso aqui vai dar direto. Mesma conta. Menos GM vezes R0 em paralelo com RC, que normalmente a gente aproxima quando está com uma carga resistiva ali, tá? Menos GM vezes RC. Beleza? Mesma coisa. Impedância de... Eu vou fazer o C primeiro aqui, ó, o Zout. O Zout, eu preciso desligar a fonte de entrada. Faz o delta V igual a zero. Então, vou botar aqui 0. Tranquilo? E aí, repare, o delta VBE é 0 menos 0. Delta VBE, que é essa diferença de potencial aqui, ó, 0 menos 0, dá 0. Essa corrente aqui vai ser GM vezes delta VBE, que é 0, tá? E aí, então, ficou fácil, porque o R0 aqui, ó, e o RC estão vendo a mesma tensão no terminal de cima e a mesma tensão no terminal de baixo, eles estão em paralelo, não tem muito, por inspeção você consegue chegar aqui que o Zout vai ser R0 em paralelo com o RC, e se for uma carga resistiva mesmo, aproximadamente o RC. Ok? Mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá?
Vai mudar a impedância de entrada, porque antes lá a porta estava isolada, aqui não está. Beleza? Então vamos lá, ó. B, impedância de entrada. Então eu quero encontrar uma relação entre o Vin, deixa eu apagar isso aqui, porque agora o Vin está lá mesmo, tem lá uma tensão, e o delta I, ok? E o delta I. Então vamos lá, ó. Porque aqui ficou simples, tá? Porque aqui ficou simples. Repara. Delta, vou fazer lei de Ohm direto, né? Não tem muito o que fazer. Vou fazer lei de Ohms aqui em cima desse cara aqui, ó. Lei de Ohm, U é igual a I, né? Delta Vin é igual a Rπ vezes delta I. Isso aqui vai dar que a impedância de entrada tem que ser o Rπ. Não tem muito segredo. Beleza? É a única diferença que tem aqui. Um tinha lá impedância finita, esse aqui tem esse Rπ. Tá? E esse Rπ, em geral, a gente tenta fazer impedância grande. Tudo bem? Mesma discussão que feita lá sobre o GM, sobre o menos, sobre a impedância de entrada, mas é tudo igual. Qual que é a única diferença que tem nesse caso aqui, tá? A impedância de entrada mudou um pouquinho. Abaixou a impedância de entrada, tá vendo? Mas ainda assim a gente vai considerar que a impedância é alta. Tudo bem? Impedância é alta, para todos os efeitos, tá? Porque é alta mesmo, normalmente. Beleza? Eu vou parar por aqui. Na hora que vem a gente faz o dreno comum, coletor comum, porta comum e o base comum que estão faltando, tá? E aí a gente começa a olhar, provavelmente, a ideia de polarização. Como é que eu faço a parte DC? Porque aqui é só a parte sinal. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Tá sossegado? Beleza.